Olá, boa tarde. Aqui é o contador Evandro Carlos. Hoje venho falar sobre o desenquadramento do MEI por faturamento. Estou aproveitando uns dados verdadeiros de um cliente que veio procurar a gente, como uma dúvida recorrente, então venho dar essa pincelada, esse resumo, para ficar mais claro para os novos clientes quando tiver essas dúvidas, perfeito? Então, essa é uma empresa que foi aberta em 2024 e a gente está em 2025. Eu fiz a reunião com ele em 11 de 2025, tá? Próximo. Então, o faturamento dele hoje, acumulado até novembro de 2025, é de R$123 mil, tá? Como sabido, o MEI, o limite anual do faturamento é de até 81 mil ano, ou seja, se ele faturar de janeiro a dezembro até 81 mil reais, ele permanece no MEI, tá? Caso ele chegue a ultrapassar até 20% do faturamento, ou seja, até 97.200, ele é desenquadrado, tá? A partir do ano seguinte, ou seja, se ele faturasse até 97 mil reais, a gente ia desenquadrar ele em 2025, em 2026 ele ia ser uma empresa normal do Simples, perfeito? Mas, como o caso desse cliente ultrapassou acima desse valor, né, então ele deve ser desenquadrado desde janeiro do ano vigente, ou seja, desde janeiro de 2025, ele deve recolher os impostos no Simples Nacional, tá? E esse imposto é calculado sobre o faturamento bruto, ou seja, a gente pega o faturamento dele mês a mês e calcula o DAS, né, que é do imposto sobre o faturamento bruto, perfeito? Como que é o processo, né, da migração? Primeiro a gente apontou o motivo do desenquadramento, no caso foi o faturamento ultrapassado, perfeito? Então, primeira coisa, a gente faz o pedido do desenquadramento do MEI, certo? Ou seja, então, em novembro, nesse caso, a gente vai pedir desde janeiro de 2025, retroativo, tá? Por opção de ultrapassou 20%, a gente, nesse caso, não vai precisar fazer a declaração de faturamento anual do MEI, não vai precisar ser feito, por quê? Porque ele ultrapassou 20%, então se ele ultrapassou 20% é retroativo de janeiro, ou seja, em 2025 ele não é mais MEI, tá? Então tudo vai ser calculado com o imposto do Simples. Aí tem que fazer o pedido de desenquadramento junto à JUSESP, né? Às vezes é automático, às vezes não, tá? E fazer o contrato social de alteração, ou seja, a gente depois desse processo a gente pega toda a documentação, faz o contrato social de alteração de MEI para limitado, ou seja, ele vai virar uma empresa de responsabilidade ilimitada. Nesse caso pode incluir sócios, enfim, tá? É um regime societário que a gente mais indica, tá? E também feito isso, a gente registra esse contrato junto na Receita Federal, JUSESP e também junto à Prefeitura do município. E também faz a escrituração da movimentação contábil e fiscal desde janeiro do ano, tá? Do tempo que ele fez a migração. Tá? O importante é destacar alguns pontos, tá? A partir da paralisação, né, quando a gente faz o pedido do desenquadramento, o portal do emissor de nota fiscal, né, do serviço lá do MEI, ele é paralisado, você perde o acesso, você não vai conseguir emitir mais nota fiscal desde que o momento que a gente regularizar toda a parte da alteração da empresa, tá bom? A partir do momento que a gente finalizar o processo de regularização junto à prefeitura, aí sim que a pessoa começa a emitir a nota fiscal. Esse processo demora mais ou menos aí alto 20 dias, tá? A gente sempre joga um prazo maior, porque às vezes pode atrasar. Como está sendo feito tudo em atraso, ou seja, de janeiro, tudo vai ter a multa por atraso também de uma declaração chamada DCTF Web, que é uma obrigação mensal, tá?
vai ter essa multa por atraso, e geralmente aí mais ou menos R$100 aí por mês, tá? No caso, descobrir não ter funcionários, então provavelmente vai ser uma multa de janeiro mesmo, tá bom? A multa por atraso da PGDAS, ou seja, do Simples, que pode ter a multa por atraso, ou seja, a gente está em novembro, a gente vai entregar de janeiro, então janeiro era para ser em fevereiro, tá? Então pode ter também a multa por atraso da PGDAS, tá bom? Também as correções da multa e juros do imposto em atraso, ou seja, lá em janeiro apurei um imposto a pagar, certo? Aí nesse vai ter a multa, né, e os juros por atraso. Isso é normal, qualquer boleto atrasado, tá bom? Não é isento. Importante também, antes de toda a parte de fazer a migração, né, do pedido de desenquadramento, tem que salvar um lugar seguro, né, um e-mail, jogar isso em nuvem, dos XMLs e dos PDFs das notas fiscais emitidas. Por quê? Não terá mais acesso ao emissor. Depois do desenquadramento do MEI, a pessoa perde o acesso do emissor, tá? Aqui uma dúvida geral, né? Como vai ficar o meu imposto? Porque lá no MEI eu pagava mais ou menos R$70 mensais de DAS MEI, tá? E como fica no Simples Nacional, tá? Então a gente sempre calcula o imposto sobre o faturamento bruto, ok? Por exemplo, faturou R$10.000. O imposto sobre serviço, a alíquota inicial começa em 6%, ou seja, vai pagar R$600 de imposto, tá? E também é obrigatório emitir a prolabore mensal. No exemplo, a gente usou 1.500, ou seja, sobre 1.500 deverá recolher um ISS de 11%, não é assim? Fora isso, junto à prefeitura também, anualmente tem uma taxa de funcionamento, tá? Para todas as empresas. Esse valor varia de cada prefeitura, dependendo da atividade, enfim. Mas eu estipulei aqui um valor, ele é anual, tá? Mas por nosso exemplo aqui, joguei uma estimativa mensal, de R$120 mensal, tá? E o honorário contábil que você vai ter que pagar para o contador a partir de então, tá? Então, o valor estimado também de R$600. Ou seja, para você manter a tua empresa, né, regular, né, você vai ter, o seu custo mais ou menos será de R$1.500, tá? Isso é uma estimativa, beleza? Só para ter uma base de como ficará as obrigações depois que a sua empresa vira uma empresa normal, do Simples. Tá? Os nossos clientes, quando eu mando a proposta para vocês, eu mando duas propostas separadas. A primeira proposta, a parte documental, ou seja, é o processo de operação do MEI até a prefeitura. Tá? Então isso é uma proposta da parte documental, que a gente faz uma proposta societária. Tá? E a segunda proposta é referente à regularização contábil e fiscal, para a gente pegar as notas fiscais, escriturar nosso sistema, mandar isso para a Receita, colar os impostos, ver o montante, o valor devido, fazer alguma negociação, parcelamento e afins. Tá? Então, são duas propostas que a gente acaba mandando. Perfeito? Aqui está o seu contato. Antes de finalizar, tem uma planilha aqui, que é uma simulação prática de valores reais, de quanto ele pagará de imposto, tá? Sobre o faturamento, tá bom? Só um minutinho. Se dá pra ver aqui, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Beleza? No caso, essa pessoa, eu coloquei as notas fiscais que ele emitiu, tá? A data da emissão e o valor de cada mês. Perfeito? O valor do mês aqui. Então, no caso, ele faturou isso aqui em janeiro. Então, isso ele vai pagar de imposto no DAS, tá? De 6%, tá vendo? Sobre o faturamento bruto. Isso não estou considerando multa e nem juros, somente o valor principal, ou seja, o valor original. Tá? Então, nesse caso aqui, né, ele teve faturamento até o mês de novembro de R$123.000 e de imposto estimado que ele pagará será de R$3.790, sem multa e juros. Tá? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês, é um resumo, tá?
uma explicação geral de todo o processo, tá bom? Lógico, quando vem pra gente aqui algo desse tipo, a gente marca uma reunião para conversar, a gente apura esses valores devidos para poder alinhar certinho o novo cenário, tá bom? Espero que tenha te ajudado, espero que tenha tirado suas dúvidas. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente que a gente estará à disposição, ok? Agradeço, até mais.